Hello students, how are you? Como vocês sabem, a gente teve aqui essa semana, a gente conversou. As próximas aulas a gente vai fazer através de vídeos, que vocês precisam ficar em casa e nós também para poder se prevenir aí dessa doença que está contagiando todo mundo. Mas, primeiramente, parabéns pelo resultado da prova. Quem vai fazer prova depois também tá tudo certo, não se apavorem, vai dar certo. Enquanto isso, a gente vai continuar com o content aqui no book, tá bom? So let's open the book on page 45. We are going to start Unit 3, Lesson 6. Okay, let's repeat. Early, late, a center, a brush, to brush, a comb, to comb, scissors, a haircut, a hairdresser, a beauty salon, a nail bar, a manicure, to make an appointment, to style. Okay, the first one, early. For example, if our class starts at 6 o'clock, and you are here in the school like 5:45 or 5:30, you are early for the class because the class starts at 6. So if you are here before the time for something that's going to start, you are early, okay? So your class is at 6 o'clock and you are here before. So we call this early. The opposite is late. For example, our class starts at 6 o'clock and you arrive here at 6:10 or 6:15. So this is late, okay? You have to be here at 6, but you are here after that. So this is late. This is to be late, all right? A center is like Portuguese. A Bernessa is the center of Campos do Jordão. A brush, to brush. Okay, when I wash my hair, I need to brush my hair. This is the verb, to brush. A brush is the thing that you use to do this action, okay? A comb is another thing that we use to style the hair. But the comb looks like they are like this. This is a comb, okay? And when you use a comb, you are combing your hair. Scissors, we use the scissors to cut. Could be hair or paper is the object that we use to cut things. A haircut is the name we give when you cut your hair. So when you cut your hair, you have a haircut. A hairdresser is the person who cuts your hair. A beauty salon is a place that we go for cut your hair. A nail bar in a manicure. Manicure is a person who does your manicure, and a nail bar is the place that you go for this action, okay? So manicure is like Portuguese. To make an appointment. If you want to see the doctor, or you have to call the secretary, right? For example, if I want to see the doctor, I'll call the secretary and ask for the times the doctors are available. For example, if I can see the doctor at 7 o'clock and I talk to the secretary, then she puts in the agenda like 7 o'clock, Mariana. So here, I'm making an appointment. Is when you have something with a date and you have to go, like doctors, dentists, like a manicure, like a haircut, you have to make an appointment before you go. To style, here we are talking about hair again. Remember brushing? When you are brushing your hair, you are like styling your hair, okay? Like organizing, you're styling your hair. All right. If you have any questions, send me a message, okay? So let's repeat. When I make an appointment, I always go early to the place. English people think it is rude to be late. Mrs. Wright has a manicure in a nail bar. A hair
hairdresser uses a comb, a brush, and scissors. I have my haircut at a hairdresser's in the city center. Okay, now let's practice. Do you live in the center of your city? Yes, I live in the center of my city. Good. Does Mrs. Webb work at a beauty salon? Yes, Mrs. Webb works at a beauty salon. Do you like to have a manicure at a nail bar or at a beauty salon? I like to have a manicure at a nail bar. Good. When you want to go to your doctor's clinic, do you make an appointment? Yes, when I want to go to my doctor's clinic, I make an appointment. Is this school in the center of the city? Yes, this school is in the center of the city. What does a hairdresser use to cut and style hair? A hairdresser uses a brush, comb, and scissors to cut and style hair. Very good. Do you usually arrive late or early to your lesson? I usually arrive early to my lesson. Very good. How often does Peter arrive late to his dentist appointment? Peter never arrives late to his dentist appointment. Is it common in Brazil to have a manicure? Yes, it is common in Brazil to have a manicure. How long does Mary style her hair for before a party? Mary styles her hair for 1 hour before a party. Who cuts your hair? My hairdresser cuts my hair. Do you brush or comb your hair? I brush my hair. So very good. Let's continue the next page. Page 46, and let's see the new content. Okay, let's repeat. Brave, superlative, boring, foolish, calm, talented, great, cruel. Okay, in this class we are going to see new adjectives, okay? So brave, a person who is brave doesn't have fear. For example, Americo is brave to jump out of an airplane. So he's brave enough to skydive. He has a lot of courageous, okay? He's brave. Boring. Boring is something that's not interesting. For example, sometimes I watch boring movies because I don't have anything else to do. Alright, so boring is when you're not interesting, it's not funny, it's not good, it's just boring. Foolish, a person who's foolish or something that's foolish doesn't have a good sense, or sometimes just practical. A person with a not good sense is, for example, Mr. Bean or Chaves. They are foolish, they are silly, okay? Calm is like Portuguese. Talented is also like Portuguese. For example, Adele is a very talented singer because she sings really good. Great. Really is great for something that is very good. For example, if you do a good test, if you have a good grade, you did a great test because your test is good. Cruel is like Portuguese. For example, if you don't give food for your pets, you are being cruel, ok? Nessa aula nós vamos rever também os comparativos e nós vamos aprender um novo ponto gramatical, que é o superlativo. No comparativo, a gente comparava uma coisa com outra. Então, dois objetos comparando um entre o outro, lembram disso? Então, por exemplo, Mariana is calmer than Teresa. Então aqui a gente tem um adjetivo considerado pequeno, então a gente tem que modificar o formato dele, lembram disso? Então Mariana, que é a pessoa, mais o verbo, que a gente sempre vai usar to be, pode ser is, are ou am. Depois vai vir o adjetivo, que eu escolhi o calm, e adicionei no calm ER, então fica calmer. Além disso, nunca pode faltar o than. Então, para formar um comparativo, nós temos que ter o objeto, verbo, que sempre vai ser o to be, adjetivo, se for pequeno, com ER, mais o than, e o outro objeto que está comparando. Então, Mariana is calmer than Teresa. Mariana é mais calma que Teresa, certo? Então, essa aqui é aquela regrinha para os adjetivos pequenos, de
uma ou duas sílabas, lembram disso? E se fosse um adjetivo grande, como é que ia ficar? Vamos relembrar aqui também. Então, por exemplo, Joana is to be aqui da mesma forma, só que quando é mais, a gente vai usar more. E quando é menos, nós usamos less. E aqui não muda nada no to be, ele sempre fica no positivo. Então, Joana is more beautiful than, o than vai aparecer aqui também da mesma forma. Então, Joana is more beautiful than Carla. Joana é mais bonita que a Carla. Ou então, Joana is less beautiful than Carla. Joana é menos bonita que a Carla. Lembram disso? Então, adjetivos grandes a gente usa more ou less. E o to be sempre no afirmativo. Vai ser is, are ou am. Que é a diferença do pequeno, que vira isn't, aren't, I'm not. Lembram disso? Então, se fosse aquele exemplo anterior, Mariana isn't calmer than Teresa. Mariana não é mais calma que a Teresa. Lembram dessa parte? Então, beleza. Então, aqui só relembrando comparatives, que são que vocês já viram na primeira parte do livro. Hoje, nós vamos ver um novo ponto, que se chama superlative. No superlative, a gente está destacando alguma coisa num grupo. Então, na mesma categoria, ao invés de comparar dois objetos, eu estou pegando, por exemplo, dentro de um time de futebol, o que é o melhor jogador. Ou então, entre as cores, a mais bonita. Então, a gente está dando destaque para uma coisa. Primeiro, a gente vai ver do formato de mais. Depois, eu ensino para vocês mais para frente de menos, tá? Então, deixa eu pegar aqui e fazer outro exemplo na lousa. Então, aqui a gente está comparando no grupo uma coisa, e eu vou usar esse exemplo que está no livro, my car. Então, o que eu vou destacar nessa frase é o meu carro. My car is. Vai usar o is, o to be, da mesma forma como o verbo para fazer o superlative, mas aqui, ao invés de usar er e o then, a gente vai colocar the, o adjetivo que foi escolhido aqui, smallest. Small vira smallest. Ó, você vai acrescentar est. Se terminar em e, só vai acrescentar st, ok? Então, my car is the smallest car in the city. Meu carro é o menor carro da cidade. Então, aqui eu estou dizendo, estou destacando ele no grupo de carros, certo? My car is. Uso to be aqui da mesma forma. The smallest. O adjetivo agora, ao invés de er, vai ter est. Ou se terminar em e, só st. E não existe mais o then. O que a gente vai usar agora é o the aqui na frente do adjetivo. Car in the city. Então, my car is the smallest car in the city. Meu carro é o menor carro da cidade. Essas regrinhas são para os adjetivos pequenos, beleza? Depois eu explico para vocês mais pra frente como vai ser com CVC, como é que vai ser com Y. Na aula de hoje vamos só se preocupar aí de acrescentar EST, combinado? E agora, e se o adjetivo for grande, como é que a gente vai fazer? Vamos trocar aqui. Vamos trocar tudo. Vamos pensar um adjetivo grande aí, beautiful de novo. Até tem um exemplo aqui, she is, mesma coisa, ó, to be. The vai aparecer aqui, porque a gente não vai usar than com superlative, a gente só vai usar the. E o more vai virar most. She is the most beautiful woman here. She is the most beautiful woman here. Ela é a mais bonita, ela é a mulher mais bonita aqui. Então, num grupo de mulheres, ela é a mais bonita, correto? Então, ao invés de usar more e than, a gente vai usar the most. O adjetivo fica na forma normal dele. Então, se for adjetivo grande, agora ao invés de usar more e o than, the most, beleza?
Então mais pra frente eu também mostro como é que é o ao contrário, que seria menos bonita. Tranquilo? Então vamos ler aqui junto pra gente rever. Desculpa. Superlatives. We use the superlative form when we want to compare one noun with all the others in the same category. For example, that boy is the happiest student. Então aqui nós temos that boy, que é o subject, verbo, que é o to be is, depois coloquei o the, mais o adjetivo com est. Aqui vocês podem ver que happy tirou o y, colocou i-e-s-t. Student, ok? Outro exemplo. My car is the smallest car in the city, que foi o que a gente analisou na lousa. Então, for adjectives with one syllable, we add the before the adjective and the letters est or est to adjectives to make the superlative form. Small, the smallest. Cheap, the cheapest. Sweet, the sweetest. Tem algumas frases aqui de exemplo. This book is the smallest book on the table. This mobile phone is the cheapest mobile phone in the shop. My cake is the sweetest cake. E aqui do outro lado, for adjectives with two or more syllables, we add the most, the plus most plus adjective to make the superlative form. Então tem aqui explicando, my car é o subject, is é o verbo to be, mais o the, mais o most, mais o adjective sem mudar, mais o object aqui no final. Então, my car is the most beautiful car in the city. Example, beautiful vira, the most beautiful. Expensive, the most expensive. Dangerous, the most dangerous. Vamos ler os exemplos embaixo? She is the most beautiful woman. The red car is the most expensive car in the shop. The tiger is the most dangerous animal in the zoo. Correto? Se ficou alguma dúvida de superlativo, como funciona, podem me mandar mensagem, tá? Eu tô no grupo de vocês, tô com o celular aqui perto para responder. Podem mandar mensagem que eu explico a estrutura de novo, não tem problema nenhum. Mas para ir treinando, vocês podem pegar aqui na página 121, tem o Exercise 3. Nele tem uma tabela com adjectives e na frente para vocês colocarem a superlative form. Então aqui começa com small e termina só na outra página com gigantic. Tem alguns adjetivos que vocês ainda não viram, mas eu vou explicando ao longo do book, beleza? Então, por exemplo, o primeiro aqui que é small, é um adjetivo pequeno, correto? Então vai ficar the smallest. Eu só vou acrescentar est. Se vocês encontrarem alguns aqui que precisa de alguma regrinha que eu ainda não expliquei hoje, pode pular e a gente faz depois, beleza? Então, não me deixem de mandar dúvidas, que isso aqui é bem importante para essa segunda parte do livro, que são os superlatives, ok? E então é isso. Vamos passar para a parte do Let's Repeat, beleza? Thank you. Let's repeat. That was the most boring film. Mr. Bean is the most foolish person in English films. My brother is the greatest person I know. My teacher is the calmest teacher in the school. She is the most talented singer in America. Now let's practice. What is the most boring Brazilian TV program on TV at the moment? The most boring Brazilian TV program on TV at the moment is the news. Good. Who is the calmest person in your family? My mom is the calmest person in my family. How do we make the superlative form of an adjective with one syllable? We make the superlative form of an adjective. It's okay, go ahead. We make the superlative form of a one-syllable adjective by adding the word the before the adjective and the letters est or st to the end of the adjective. Good. Who do you think is the most talented singer in history? I think the most talented singer in history was Elvis Presley. Very good. Can you name me a great Brazilian singer? Yes, I can. A great Brazilian singer is Torobim. Very good. Is it foolish not to study before the exam? Yes, it is foolish not to study before the exam. Do you think Hitler was the cruelest person in modern history? Yes, I think Hitler was the cruelest person in modern history. Are you the bravest person you know? No, I'm not the bravest person I know, but my father is the bravest person I know. Very good.
What is the superlative form of the adjective talented? The superlative form of the adjective talented is the most talented. Excellent. Are you the calmest person in the school when you have an exam? No, I'm not the calmest person in the school when I have an exam. Are English students brave? Yes, English students are brave. Good, thank you. That's it for today. See you next class. Bye bye.